Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos, Biologia, segundos anos B, C e D. Espero que todos estejam bem, que estejam aproveitando o tempo para os estudos e que tenhamos agora um tempinho para a aula de Biologia. Hoje nós vamos falar do DNA, proteína, muito importante, e vamos falar também da transcrição e tradução. Então, são mecanismos importantes para entendimento da célula, para entendimento da vida. Então, vamos começar nossa aula de hoje, pessoal, e vamos para o primeiro slide. Problematização. Como surge o RNA nas células? Como é o processo de formação de proteínas em nível celular? O que acontece quando ocorrem mutações gênicas no DNA? Então, nós vamos ver o surgimento do RNA a partir do DNA, nós vamos ver a formação de proteínas que são as nossas estruturas, os nossos tijolos, né, pessoal? E quando tem mutação no DNA, o que acontece? Então, é importante que a gente entenda e ao longo dessa aula, fica aí com a gente para todo mundo entender, tá bom? Então, vamos começar. Os próximos slides vão já nos explicar muita coisa. Bom, aqui eu fiz um quadro comparativo. Na última aula a gente tinha já feito essa comparação, mas novamente a gente vai retomar porque é importante essa comparação. Aqui vocês têm a molécula de DNA e a molécula de RNA. O DNA significa ácido desoxirribonucleico e o RNA ácido ribonucleico. Função do DNA, ele tem informação genética e controla a atividade celular, além de produzir o RNA. E o RNA, depois de produzido, ele vai sintetizar proteínas, vai fazer proteínas. O açúcar do DNA é a desoxirribose e o açúcar do RNA é a ribose. O DNA ele tem uma fita dupla na maioria das vezes, enquanto que o RNA tem uma fita simples. O DNA, pessoal, fica no núcleo da célula e na mitocôndria, que faz a respiração celular nas células eucariontes, nas células que têm núcleo. E o RNA ele fica no núcleo, o caso é o RNA mensageiro, e nós temos o RNA transportador e ribossômico que fica no citoplasma e no ribossomo. Se vocês lembrarem, lá do início do ano, a função do ribossomo, síntese de proteínas, quer dizer, fabrica proteína. O DNA ele é autorreplicante, ele se duplica a partir dele mesmo, e o RNA ele é feito, ele é sintetizado a partir do DNA. E para concluir essa tabelinha, que é bem didática, né? As bases nitrogenadas do DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Já do RNA, vou tirar minha imagem aqui, é adenina, guanina também, citosina, só que não é timina, que nem aqui, né? É uracila. A timina é substituída pela uracila. E já para a gente lembrar, né, e adiantar, as bases nitrogenadas elas se ligam. No DNA, o adenina se liga ao timina, então a gente fala A com T. A citosina se liga à guanina, então a gente fala que é C com G. G com C ou C com G. A com T ou T com A. Isso no DNA. No RNA, pessoal, o A ele se combina com o U, porque nós não temos o T, então é A com U ou 1 com A. E o G continua com o C, tá bom? C com G, G com C. Então essas são as combinações das bases nitrogenadas que são importantes, pessoal, que a gente entenda para entender a produção de proteínas, tá? Que a gente vai ver posteriormente. Então essa é a tabela comparativa. Vamos. Aqui nós temos a comparação das moléculas. Olha aqui o RNA desse lado e o DNA desse lado. O DNA ele tem dupla fita. Vocês estão vendo aqui uma fita aqui, outra aqui, uma completando a outra. O que está em cinza é como se fosse o corrimão da escada. É onde se encontra o fosfato com os açúcares. E o que está colorido aqui, em vermelho, é a timina, em amarelo a adenina, em azul a citosina, em verde a guanina. São as bases nitrogenadas se ligando, se combinando. Aqui nós temos uma molécula de RNA, ela é única, ela não tem fita dupla, e a base fica aqui no meio e ela é feita a partir do DNA. Vocês estão vendo citosina, guanina, adenina e uracila. Tá certo? Então aqui
a comparação do DNA com o RNA, tá certo? Bem, aqui nós temos todo o processo que a gente vai entender melhor nessa aula, né, pessoal? Que é bem interessante, do DNA à proteína. Então, no DNA, nós temos as bases aqui combinadas, A com T, T com A. Cada proteína vai ter uma base, uma sequência, né? E aqui ela está se combinando, todo mundo já sabe o que é. Se é G, é C. Se é A, é T. Se é T, é A. Se é C, é G. Sempre assim. E o DNA, a partir dele, a gente produz lá no núcleo celular. Isso tudo está acontecendo dentro da célula. O conceito que nós vamos aprender agora, que é de transcrição. A partir do DNA, dessas letrinhas, né, dessas bases, é produzido o RNA mensageiro, que completa, olha, vamos ver, o T com A, timina, adenina, o A com U. Ah, por que é U aqui não é T? Porque é RNA, não tem T, é U, né? Então, toda vez que eu tenho um A aqui, eu vou ter que completar no RNA, eu vou botar o U. O C, o G, o T quem completa é o A é U, o G é C e assim por diante. Só tome o cuidado para não se confundir. Do DNA para o RNA, quando é A, vai ter U do outro lado, tá certo? Quando é T, vai ter A, porque o oposto do T é o A mesmo, tá certo? Então aqui houve um mecanismo de transcrição, né? Só que depois, olha, tá aqui, isso daqui ainda é no núcleo. Daí vai para o citoplasma da célula, vai nos ribossomos e vai ocorrer a tradução no RNA ribossômico, onde ocorre a formação de aminoácidos. Para quem não se lembra, para quem não sabe, os aminoácidos são os componentes da proteína. Proteína é uma grande cadeia de aminoácidos. A gente fala que é uma cadeia polipeptídica. É um nome grande, né? Mas os polipeptídeos de grande escala são as proteínas, tá certo? Então aqui você tem MET, SER, são abreviações de aminoácidos. E só para vocês entenderem melhor, cada 3 letrinhas do RNA é um códon e vai dar num aminoácido. Por isso que isso daqui é um código, a gente vai entender melhor. Então, ó, transcrição do DNA para o RNA, vão formar as letrinhas aqui, as bases do RNA, junta de 3 em 3, vai formar o aminoácido, que tudo junto forma uma proteína. Então, mecanismo de transcrição e tradução. Tá ok, pessoal? Bom, vamos seguir. O que seria transcrição, então? É a produção do RNA a partir do DNA, ainda no núcleo da célula, só para a gente lembrar disso, né, pessoal? E a transcrição, aqui está se mostrando a transcrição, né, num desenho, o DNA produzindo a molécula de RNA. Isso a partir de uma enzima que começa essa divisão, que se chama RNA polimerase. É importante lembrar dessa enzima, tá bom? Então, aqui está acontecendo a transcrição, tá ok, pessoal? E aqui, de novo, mostrando a transcrição, olha, a fita de DNA que dá origem à fita de RNA mensageiro. Isso acontece no núcleo da célula. Então, entendido a transcrição, vamos fazer um exercício para a gente lembrar um pouquinho disso. Ó. Então, se a gente tem essas estruturas aqui que vocês estão vendo, T, A, C, T, que são as bases nitrogenadas no DNA, aqui seria o DNA. Esses quadradinhos de baixo, nós temos então o RNA e nós vamos completá-los com as bases. Lembra que quando é T, A. Então aqui seria A. Quando é A, aqui, U. Ah, por que não é T? Porque nós estamos no RNA aqui. O C vira G. Vira não, completa com G. O T com A, o T com A, o A com U, o G com o C com o G com o C, o A com U. Deixa eu tirar aqui. O T com A e o T com A. E aí a gente completa todas essas estruturas na molécula de RNA mensageiro, tá certo, pessoal? Olha, por exemplo, aqui, o T, você põe o A, só para vocês. O A, você coloca o U. O C, você coloca o G. O T, você coloca o A, tá certo? E assim por diante, você vai continuando e vai completando
o RNA mensageiro aí. Tá certo, pessoal? Então vamos seguir. Aqui nós temos o mecanismo de tradução. Depois que ocorre a transcrição, nós temos a tradução, não é? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor. Olha aqui o núcleo, o DNA transcreve, que é o que nós acabamos de fazer no slide anterior, e daí vai sair do citoplasma. O RNA mensageiro sai do citoplasma e vai realizar o que a gente chama de tradução, que é a partir das 3 letrinhas do RNA, cada 3 forma um aminoácido. E cada bolinha dessa é um aminoácido que tudo junto forma uma cadeia polipeptídica. Quando essa cadeia fica grande, forma o que a gente chama de proteína, que exerce um monte de funções no nosso organismo, nos organismos dos seres vivos. Então nós vamos entender agora essa segunda parte, que é a tradução. Nós já falamos da transcrição, que é do DNA para o RNA. Agora a gente vai do RNA para a proteína, para o aminoácido, né? Para formar a proteína, que é essa segunda parte aqui, tá bom? Tradução é unir aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro. Quer dizer, cada 3 letrinhas do RNA mensageiro forma um aminoácido, e é isso que acontece no citoplasma da célula. Nós vamos entender melhor. Tá aí, pessoal, nesse slide, né? A gente vai compreender a tradução que ocorre no citoplasma. Ó. Aqui eu já completei. T com A com U, C com G, T com A, e assim vai, né? E aí, cada 3 dessas bases aqui no RNA mensageiro é um aminoácido. Aqui, metionina, AUG é metionina, AAU é a asparigina, CGC, a arginina, e aqui o AA é o fim. Vocês devem estar se perguntando, mas como que a gente sabe o nome do aminoácido, sabe que essas 3 letrinhas é um aminoácido? É um código, isso foi decifrado e a gente vai entender como ocorreu todo esse código, toda a formação desse código nos slides seguintes, tá bom, pessoal? Vamos então. Olha aqui, ó. Nos anos de 1960 do século 20, foi decifrado, foi decodificado o código genético e foi feito, para a gente entender melhor, uma tabela. O que é esse código? Quais são as bases nitrogenadas e que aminoácidos eles formam? É a segunda parte do nosso estudo aí. Ah, mas como assim? Vamos entender melhor. Cada 3 letrinhas aqui são as letras no RNA. UU, quer dizer, uracilo, uracilo, uracilo. O UU é o código desse aminoácido. Esse daqui, ó, todos esses aqui da direita, aqui, ó, esses, depois esses, depois esses, depois esses, são os aminoácidos que vão formar as proteínas. E esses daqui que estão em negrito são as bases nitrogenadas do RNA, que são o código que vão formar o aminoácido. Então, dependendo da letrinha que você tem aqui, você vai ter um aminoácido. Por exemplo, ó, UCA. Qual é o aminoácido? É ser. Isso daqui é uma abreviação de serina. Tá? Aí você tem vários, né? Por exemplo, GCU, ALA, alanina. Então, tem vários tipos de aminoácido. É só olhar. Essa tabelinha vocês têm no caderno do aluno do terceiro bimestre. E tem uma dica aqui, ó. A decodificação sempre começa com AUG. Esse daqui, ó. O AUG, que é o aminoácido metionina. Tá? Então, sempre uma codificação começa por AUG. E selecione grupo de 3 bases. Sempre são 3 bases, ó. 3 letrinhas, que vai virar um aminoácido, que é o código, né? As codificações, o AA, o AG e o GA finalizam a tradução. Tá aqui, ó. O AA, o AG e o GA. Pode ver que é o fim. Tá? Então, na verdade, isso daqui é um código, como se fosse letras para formar um alfabeto. Cada 3 letrinhas aqui é um aminoácido do código genético. Nós vamos fazer exercício para entender melhor, mas espero que vocês já tenham compreendido essa ideia, que é bem bacana. Os cientistas decifraram, decodificaram o código genético dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Antes da gente fazer os exercícios, a gente vai falar um pouquinho das mutações do DNA. O termo mutação em biologia quer dizer alteração permanente na sequência do DNA.
E essas alterações vão provocar mudanças na proteína que se forma, porque o DNA ele é responsável, indireto, pela formação da proteína. E aí pode gerar doenças como anemia falciforme, fibrose cística e outras aqui que vocês estão vendo. E depois vocês vão ter oportunidade de pesquisar sobre elas nas atividades. Mas uma mutação provoca alterações. É importante que vocês entendam as mutações no DNA, porque no ano que vocês estudarem também a evolução dos seres vivos, no ano seguinte, vocês vão entender que a mutação é um fator de variabilidade genética. Mas esse é um outro assunto, tá bom? Enfim, para finalizar, para a gente entender melhor, a gente vai realizar essa atividade aqui, tá? Que é do DNA a característica. Fiquem ligados, por quê? Vocês ficando ligados aqui, vocês vão entender, vão conseguir fazer o exercício que eu elaborei para vocês, tá bom? Então vamos lá. Diante de uma situação hipotética, um grupo de cientistas verificou que ervilhas, então nós vamos falar do ser vivo ervilha, que continham no seu DNA trechos de sequências que geram proteínas com 2 aminoácidos cisteína, ou cis, que produzem sementes rugosas. Então, toda ervilha que tem no DNA trecho que tem aminoácido cisteína tem semente rugosa. Já as sequências que geram com 3 aminoácidos serina, sementes lisas. Então, se tiver serina na formação, nas sequências de proteína, vai ter semente lisa. Com base nessas informações hipotéticas, na verdade é uma suposição, né? Analise o DNA e aponte qual produzirá semente lisa e semente rugosa. Isso daqui está sendo feito com ervilha, porque ervilha foi o trabalho de estudo de Mendel, né? Mas a gente pode pensar que esse estudo poderia ser com características nossas, com características do organismo de mamíferos, de humanos, inclusive. Com outras características, é claro. Vocês percebem que o DNA ele tem uma gama de explicações que ele pode nos dar. Mas vamos entender aqui que se a gente entender aqui, a gente consegue aplicar esse estudo para, como eu disse, para todos nós, né? Então vamos lá. Olha o primeiro passo aqui. Foi pego o exemplar 1 e foi completado, ó, do DNA para o RNA. T com A com timina, adenina. Adenina, opa, é o U porque é no RNA, uracila. Citosina, guanina. Timina, adenina. G, C, T, A. E assim vai. Daí foi separado em 3, são os códons, e cada uma vai formar um tipo de aminoácido. Aqui a gente colocou o símbolo. Ah, mas onde a gente vê esse símbolo, né, pessoal? A gente vê esse símbolo na tabela. Naquela tabela que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Essa tabela, ela mostra, ela tem o código. A gente não tem que decorar. Lá a gente tem o A, o G. Você olhou na tabela, é metionina? Beleza, é só você colocar, é só consultar a tabela. Então a gente chegou nesses aminoácidos e percebemos que nós temos aqui os aminoácidos cis e cis, que é a cisteína. E no exercício está dizendo assim, se tem 2 cisteína na formação de aminoácidos, a ervilha nasce com semente rugosa. Então, a gente consegue identificar nesse exercício que essas ervilhas têm sementes rugosas porque tem 2 cisteínas, tá certo? E o exemplar 2 mostra o seguinte, as ervilhas que têm outros aminoácidos vão ser lisas, mas vamos entender primeiro, ó. Aqui é o DNA, a gente tem que completar, então o passo é primeiro completar o RNA, transcrição. Depois do RNA para os aminoácidos, tradução. Tem que já lembrar disso. Daqui para cá é transcrição, daqui para cá é tradução, tá certo? Então, aí foi feita a transcrição de todos aqui, e aí cada 3, consultando a tabela, né, pessoal? É um aminoácido, ó, iso, met, seriese. E a gente percebeu que tem 3 serinas. No exercício está dizendo, se tem 3 serinas, são ervilhas com sementes lisas. É importante vocês entenderem que o que a gente está estudando na ervilha, na sequência de DNA, ele pode ser aplicado no estudo com humanos, com animais, com outras plantas. Quer dizer, o estudo do DNA
a transcrição, a tradução, ele é muito importante para a vida nossa hoje e para o entendimento do funcionamento da vida. Não se esqueçam, né? Quando a gente começou lá na outra aula, na primeira aula ainda, a estudar o DNA, a gente começou falando da importância dele, né? E a gente sabe que hoje a gente tem o estudo ligado a alimentos transgênicos, a clonagem, a testes de paternidade, a criminalística. Então, várias aplicações do DNA existem no nosso cotidiano. Então, pessoal, nós não podemos ficar sem saber, né? Nós temos que entender o básico, nós estamos vendo aqui, mas muito importante, se você compreendeu, vamos lembrar, né, o processo, a comparação entre DNA e RNA lá no começo. Lembra que eles têm diferenças, é importante que vocês saibam. O ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. E depois, comparando a transcrição, o processo de transcrição do DNA para o RNA, que nem vocês estão vendo aqui, e depois do RNA para formar os aminoácidos é a tradução. E uma cadeia de aminoácidos vai formar uma cadeia polipeptídica que forma uma proteína, tá bom? Então lá no começo a gente viu o título do DNA à proteína e no final a gente conclui dessa forma, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, que toda essa explicação vocês possam utilizar para fazer os exercícios e continuem estudando, continuem bem, sempre com motivação e qualquer dúvida é só me procurar. Um grande abraço para vocês, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.